Meus amigos, boa noite. Hoje eu iria começar ao vivo uma transmissão de umas palestras que eu vou fazer de hora por diante ao vivo. Mas por um defeito que estava entre o celular e a cadeira, eu não consegui fazer ao vivo hoje. Mas na próxima quarta-feira, sem dúvida alguma, eu estarei fazendo essa transmissão, porque eu vou resolver os problemas que aqui aconteceram. Mas, de qualquer maneira, vamos começar hoje com essa gravação que eu vou colocar à disposição de vocês. Começaremos orando. Senhor Deus, Pai de bondade, abençoa-nos e inspira-nos nesse instante. Que todos aqueles que virem este vídeo estejam abençoados pelo teu amor infinito e que eles, inspirados por ti, possam criar uma condição nova e positiva em suas existências. E que esta transmissão possa servir a eles para criarem uma nova visão do mundo e uma nova condição de viver positivamente. Muito bem, para começar, vamos usar uma parábola. A parábola dos talentos. Jesus Cristo conta que um indivíduo era muito rico, ia viajar e resolveu entregar a 3 funcionários seus, 3 servos, quantias em dinheiro, para que eles cuidassem dos seus negócios. Chamou o primeiro e deu a ele 5 talentos. Ao segundo, deu 2 talentos. E ao terceiro, deu 1 talento. Todos eles deveriam usar esse dinheiro, fazer aplicações e ganhar mais dinheiro, enquanto ele estivesse fora. 1 talento custava muito. 5 talentos equivaleria hoje a $1.250.000. Vejam que é muito dinheiro. 2 talentos equivaleriam a $500.000 e 1 talento a $250.000. Era, portanto, muito dinheiro. Eles receberam isso. O dono viajou, levou muito tempo fora. Quando retornou, chamou um por um para que prestassem contas. Veio o primeiro, que tinha recebido 5 talentos, e disse: eis aqui os seus 5 talentos e mais 5 que eu ganhei fazendo negócios com os 5 talentos anteriores. E, naturalmente, o senhor ficou alegre e disse que ele poderia participar das suas alegrias. E é muito interessante isso. O que recebeu 2 talentos, entregou 4 talentos, porque tinha pegado os 2 talentos, feito negócios e recebeu o dobro e, portanto, estava entregando e também foi elogiado pelo seu patrão. Já o que tinha 1 talento recebeu, virou para ele e disse assim: olha, eu sei que és um homem exigente e, portanto, com medo eu peguei o talento, escondi-o na terra. Está aqui de volta o talento que me deste. E o dono ficou aborrecido com a falta de iniciativa daquele homem, que disse assim: bem, poderias ter pegado meu dinheiro, colocado com os banqueiros, porque quando eu chegasse, pelo menos receberia juros. E, naturalmente, ele se aborrece e castiga esse último. Ora, quando nós olhamos a nossa vida, a cada encarnação nós trazemos talentos diversos. E muitas vezes com problemas e com dificuldades, porque em insistências anteriores nós adquirimos complexos, principalmente complexos de culpa, que agem sobre a nossa existência atual, criando uma dificuldade maior, ou nós agimos de tal maneira que encarnamos com facilidades culturais, facilidades de raciocínio, com conquistas efetivas. Ora, Jesus termina essa parábola dizendo o seguinte: porque o dinheiro que foi dado àquele que recebeu 1, foi tomado dele e dado àquele que tinha dobrado os 5. E Jesus diz o seguinte,
que aquele que tem mais se lhe dará, mas aquele que não tem, até o que tem se lhe tirará. Ou seja, todos nós encarnamos com possibilidades. São os talentos que nós temos. A inteligência, a capacidade de raciocínio. Alguns vêm com problemas, mas nós estamos falando de uma maneira geral. Agora, o problema é que cada encarnação, nós temos o objetivo de desenvolver os recursos que nós temos, por menores que eles sejam, e utilizarmos bem esses recursos. Observem, muitas vezes, pessoas nascem e têm dificuldades, ficam com deficiências físicas e muitas vezes param no tempo e no espaço. Enquanto que outros que têm deficiências, pelo contrário, vão à frente. E eu me lembro agora de Helen Keller. Helen Keller foi uma mulher que nasceu surda, portanto ficou muda e ficou cega depois. E graças à atividade de uma mulher chamada Anne Sullivan, inclusive existe um filme a respeito chamado O Milagre de Anne Sullivan, fez com que ela conseguisse aprender a falar, porque ela, nascendo cega, não podia ouvir, logo não podia falar. Normalmente, os surdos podem ficar mudos, mas a cegueira a tomou depois. E Helen Keller se tornou depois uma grande batalhadora por aqueles que são portadores de deficiências determinadas. Ela viajava, era recebida por governos, escreveu livros, deixou um legado. Uma mulher que tinha poucos talentos. O talento só de falar e de pensar. Não ouvia, não enxergava. Nós, geralmente, ouvimos, enxergamos, temos o talento dos 5 sentidos. E muitas vezes não sabemos colocá-los em atividade. E é importante pensarmos nisso. Todos nós temos possibilidades. Qual o seu talento, você que está me ouvindo? Quais são as condições? Você pode dizer assim, e eu já ouvi muitas vezes, eu não sei o que eu faço. Primeiro de tudo, você pensa. Se pensa, você tem possibilidades muitas. Hoje em dia, inclusive, nós temos condições de fazer aprendizados diversos. A internet está aí nos fornecendo essas condições. Nós podemos ampliar a nossa capacidade aprendendo em diversas mídias sociais que trazem cursos, que inclusive de outros idiomas ou cursos específicos. Eu sou uma pessoa que não sei cozinhar, nem nunca desenvolvi esse talento, porque poderia. O maior talento meu nessa área sempre foi fazer arroz. Vocês vão dizer, poxa, então você tem a capacidade de fazer arroz? Sim. Compro, pego a água, boto para ferver, abro o saco do arroz, tiro um saquinho de dentro, boto lá, conto 20 minutos e está pronto o meu arroz. Ou seja, eu faço desse tipo. Todavia, eu tive a oportunidade de outro dia fazer uma comida vendo na internet como a coisa era feita. Entrei, vi a receita, segui a receita e consegui fazer aquilo que eu queria. Ou seja, uma pessoa como eu, que não tinha talento nenhum para cozinhar, pode seguir um protocolo e, seguindo esse protocolo, fazer a comida. Portanto, eu tenho possibilidade de aprender a cozinhar. Posso não ser um chefe, um cordon bleu, mas poderei fazer de tal forma que seja agradável para mim e para os meus amigos. Então, é só uma questão de que eu queira fazer. Ora, pessoas, às vezes, dizem que não sabem ler o inglês. Quando muitos me procuram, que eu digo assim, tem um livro ótimo, está aqui, mas aí a pessoa diz, mas é inglês. Eu digo, sim, e por que você não lê inglês? É porque eu não sei. Não sabe? Você gostaria? Gostaria de aprender. Então, tem aqui um aplicativo tal que ensina. Pega o aplicativo, comece a estudar. Ou, se você tem uma maior condição, pela própria internet, existem determinadas escolas à distância que ensinam a falar um idioma. O que você precisa é naturalmente se dedicar a isso. É fazer aquilo que é preciso. Ou seja, ter um tempo
e se esforçar para. É um problema maior no desenvolver os nossos talentos, fazer como aquele que recebeu 5. Existem pessoas que conseguem. Vejamos, por exemplo, pessoas, eu falei da Helen Keller, que tinham poucos talentos. Ela tinha o talento do pensar, do falar e do se locomover. E ela multiplicou isso e multiplicou muito. Stephen Hawking. Ele aprendeu física, estava muito bem, mas pegou uma doença que o paralisou numa cadeira. Isso foi em 65. Os médicos deram a ele 2 anos de vida. Então, em 67, ele deveria estar morrendo. No entanto, há 1 ou 2 anos atrás, foi que ele veio morrer, de 65 até, acho que 2017. Vejam quanto tempo ele levou. E numa cadeira, mais tarde ele fez uma operação e perdeu a capacidade de falar, mas ele pôde, com auxílio de computadores, que ele podia manusear pelo movimento dos olhos, ele dava aulas em universidade, escreveu livros, fazia programas de televisão, não tendo quase nada. Jerônimo Mendonça, no movimento espírita, o famoso gigante deitado. Aos 20 anos foi ao cinema, quando ele saiu, começou a passar mal esse que ele ficou totalmente paralítico do pescoço para baixo. Ele ficou tetraplégico. E aí, acabou a vida para ele? Não, senhor. Não acabou mesmo. Pelo contrário, ele criou uma instituição espírita, atendia nessa instituição mais de 200 pessoas necessitadas, várias pessoas ele congregou em torno de si, vivia deitado, era carregado, deixou livros escritos, viajava e fazia palestras, batalhava condições para arrecadar dinheiro para poder ajudar os pobres. Era um gigante deitado. Contam, inclusive, uma história interessante. Certa feita, ele quis se aproximar de Roberto Carlos para pedir a ele uma ajuda para a sua instituição. E Roberto Carlos estava fazendo um show em determinado lugar, não sei se dentro de Minas, onde ele morava, no interior de Minas. E ele foi com um grupo dele até a entrada do teatro. E ficavam conversando, como é que a gente vai fazer para entrar, para falar com Roberto Carlos, de que maneira, eles nem sabiam. Tinham improvisado a coisa. Nisso, uma pessoa que estava do lado chegou e disse: o que vocês estão querendo? Eles explicaram, fala com Roberto Carlos. Era justamente o manager, vamos chamar assim, de Roberto Carlos. Disse: não, vocês vão falar com ele sim, porque ele viu a seriedade daqueles que estavam ali e o que eles queriam. E eles entraram, ficaram ouvindo o show de Roberto Carlos, que é sempre bom, como todos vocês sabem. E quando terminou o show, eles foram levados até o camarim de Roberto Carlos e o Jerônimo Mendonça expôs Roberto Carlos, naturalmente, com a generosidade que lhe é característica, atendeu a eles o que eles queriam. E aí, quando estavam se despedindo, Jerônimo Mendonça virou e disse assim: você sabe de uma coisa, Roberto Carlos? Eu sou mais famoso do que você. Aí Roberto Carlos ficou rindo e disse: por que você é mais famoso do que eu? Ele disse: a você eles aplaudem, a mim carregam. E todos caíram na risada. Quer dizer, aquele indivíduo que vivia em cima da cama não podia movimentar nenhum dos membros, era carregado, tinha que alguém dar banho nele. Imaginem o que é a vida de uma pessoa que só movimenta a cabeça. Pensem nisso. E, no entanto, ele desenvolveu o pouco talento que lhe restou e multiplicou de forma notável. Então, por que é que nós não podemos fazer? Nós que recebemos, muitas vezes, uma condição de talento, de pensar, de capacidade de aprender. Só precisamos querer, não ser como aquele indivíduo que pegou o talento e enterrou. Ou seja, nós ficamos, muitas vezes, utilizando um talento mal, ou simplesmente não utilizamos.
deixamos que a vida inteira, a encarnação inteira passe e não fazemos muita coisa. Não agregamos quase nada. Não botamos nem para render juros esse talento. E, naturalmente, vamos sofrer as consequências disso, porque será uma existência praticamente perdida. Então, por que não começarmos agora a tomar a atitude positiva de resolver colocar nossos talentos para funcionar? Eu costumo muito dizer de uma pessoa que me falava que tinha uma frustração. A frustração de não ter podido fazer medicina. Eu fiquei ouvindo, ele gostaria, estava com quase 70 anos, 65 para 70 anos. E eu disse para ele, por que você não faz agora? Ele disse, se eu fazer agora, eu vou ficar quanto tempo? Medicina vai levar mais ou menos 10, 12 anos para que eu esteja um médico efetivamente. E na minha idade, o que é que vai adiantar? Eu não vou poder exercer muito bem. Eu digo, mas imagine que pelo menos na sua sepultura, o nome que vai estar lá será Doutor Fulano. Muito diferente daqueles outros que estarão do lado de você, das sepulturas vizinhas. Ele ficou me olhando, depois ele caiu na risada. Mas eu não estava brincando. Porque existem pessoas que aos 70 e 80 anos conseguiram fazer curso superior, sim, e atenderam a uma necessidade, desenvolveram um talento. Podem não estar utilizando nessa existência, mas vão utilizar na existência que vem, porque terão muito mais facilidades. Ou seja, tomaram atitudes. Às vezes, chegaram a esse ponto da existência sem poder realizar o que gostariam de ter realizado, porque não tiveram efetivamente condições de vária ordem. Mas conseguiram, nesse momento, começar a fazer. Eu conheço o caso de uma mulher que não havia estudado. Mal fizera, talvez, o ginásio, como antigamente se chamava. Casou-se, teve 11 filhos. Uma das filhas começou a ter problema na escola. E ela resolveu ajudar. E para ajudar, foi estudar junto com ela. Me parece que não tinha o ginásio. Foi lá e começou estudou. Tinha o ginásio, sim. Foi o 2º grau, como nós chamamos hoje. Ela fez com a filha, acompanhando a filha, e fez vestibular junto. Fez vestibular para direito. Tornou-se uma advogada, uma grande advogada e muito conhecida aqui em Salvador. Inclusive foi diretora de escolas e etc. Vejam só, uma mulher que já tinha tido casada com 11 filhos. Interessante. Ou seja, ela pôde usar o seu talento de maneira positiva. Ela resolveu tomar uma atitude. E imagine essa mulher que tinha essas dificuldades. Uma família enorme, muita gente dizia, tem um filho, eu não posso fazer porque tem um filho. Tenho 2 filhos, tinha 11. O-N-Z-E, 11 filhos. E conseguiu fazer. Porque quis fazer. Eu atendi uma vez um médico cirurgião, e ele estava com 65 anos. E ele me contou a vida dele durante o atendimento. Ele vinha de uma família pobre, do interior, veio aqui para Salvador para estudar, estudou, para estudar o ginásio fez, mas queria fazer medicina. Foi trabalhar num banco, e no banco ele pediu para trabalhar à noite fazendo compensação de cheque, numa época que não tinha computadores para isso. E ele usava o dia para estudar. Foi quando ele passou no vestibular, começou a cursar medicina, não tinha tempo de estudar, estudava na faculdade, formou-se, tornou-se um brilhante cirurgião e mudou a vida. Ou seja, tinha dificuldades inúmeras. Ele podia, inclusive, usar desculpas várias para não fazer. Era um sacrifício muito grande, mas ele fez e conseguiu. Formou uma família, foi um homem, e é um homem até hoje respeitado. Interessante isso. Quantas pessoas conseguem. Eu já vi
pessoas que ficaram sem braço, nasceram sem braço e que, no entanto, aprenderam a fazer tudo com as pernas e os pés. Tudo. Fazer pintura, cozinhar. Vocês pensam que é brincadeira? Não é não. Então, pessoas que receberam talentos diminutos, mas multiplicaram esses talentos. E por que é que nós não fazemos isso? Eu tenho pouquíssimos talentos, mas estou colocando os meus como posso em atividade. Esse trabalho que eu estou fazendo aqui agora, essa gravação, eu ia fazer ao vivo. Não consegui por erros meus. Qual o problema? Já coloquei no Instagram dizendo o que aconteceu. Fiz a gravação, de qualquer maneira eu estou começando e vou começar isso hoje e vou colocar essa gravação à disposição de todos. E naturalmente, o que é que vai acontecer? Eu vou, na próxima quarta-feira, resolver o problema. Sem a menor dúvida. Não vou me deixar abater por uma circunstância dessa. Elas acontecem. O que é que eu posso fazer? Somente tomar atitude e deixar para a próxima vez. Assim também, qualquer um de nós pode fazer. E nós nunca sabemos efetivamente quando teremos condições de fazer. Eu faço palestras há muito tempo. Eu comecei a fazer palestras em 1959. Então vocês observem que tem tempo. De doutrina espírita, estou com 62 anos. Então vejam. Na verdade, estou partindo para 63. 63 anos de doutrina espírita. Praticamente 63 anos fazendo palestras em vários lugares. Mas Djalma, você estudou para fazer palestra? Não. Comecei a falar e comecei a verificar qual maneira de fazer. Fiz muitas bobagens, fiz coisas erradas no meu falar. Sim, depois eu fui aprimorando e fui melhorando. Hoje em dia, com os recursos que a internet me dá, eu posso fazer um trabalho desse tipo. Então, por que nós todos não começamos a pensar? E eu vou me dirigir a você que está me ouvindo, me vendo neste instante. Qual o talento que você tem? Quais são os recursos que você tem para desenvolver recursos interiores? Quais são suas possibilidades? Você pensa? Ótimo. Você tem capacidade de aprender? Ótimo. Você tem 2 mãos? Ótimo. Então você tem capacidade de fazer. Você tem capacidade de realizar. E aí? Por que não faz? Você está aqui e reencarnou para isso. Tem dificuldades, sim. Agora mesmo nós estamos vivendo um momento mundialmente difícil, mas eu vou ficar agora, primeiro, pensando no que está acontecendo em tudo quanto é lugar. Não vou fazer isso. Ficar perdendo meu tempo ouvindo notícias. Eu não tenho curiosidade mórbida. O que é que eu estou fazendo? Ficando dentro de casa, porque eu estou no grupo de risco. E dentro de casa, o que é que eu estou fazendo? Lendo. Já terminei de rever um livro. Já passei para o meu filho vai publicar na Amazon, dentro em breve. Será o meu 25º livro, já escrito e publicado. Olha, que eu passei anos da minha vida que falava, mas eu não escrevi nenhum livro, não escrevia. Até que eu publiquei o meu primeiro livro em 1988. Ora, eu falava desde 1959. Inclusive, em 1959, um amigo me disse que um espírito tinha falado para ele, espírito conhecido, que a minha tarefa na doutrina espírita era a palavra e o livro. E eu parei para pensar, livro, coisa nenhuma. Onde é que eu vou escrever livro? E quando chegou mais ou menos em 85, eu tinha recebido umas mensagens mediúnicas, me lembrei dessas mensagens, 2 anos depois comecei a escrever e fiz o livro. O livro ficou pronto. Eu deixei em casa. Alguém disse assim, por que você não foi buscar para publicar? Eu disse, porque eu não me interessei
em fazer isso. Até que um amigo meu, o Wilson Midler, foi na minha casa um dia levando uma pessoa para conversar comigo sobre um problema que a pessoa tinha do ponto de vista espiritual. Sentamos na mesa da sala da casa onde eu morava, começamos a conversar, e a certa altura ele viu uns papéis em cima da mesa e disse assim: Djalma, o que é isso? Eu disse: um livro que eu escrevi. Você vai publicar quando? Eu digo: nunca, porque eu não vou buscar editora para publicar o livro. Vai publicar sim. Como assim? Porque eu estou como gerente de uma gráfica, e era uma gráfica grande aqui em Salvador, e nós vamos publicar. Ele levou o livro, fez todo aquilo que é necessário fazer no livro, preparou o livro. No dia ele me chamou para estudarmos a capa. Quando eu cheguei lá, estava meu amigo Elzio Ferreira de Souza, a maior cultura espírita e não espírita que eu conheci na minha vida. E aí, ele ouviu e disse: que é, Djalma? Nós mostramos, o Wilson mostrou para ele o livro que ele já tinha preparado para a edição. E aí, ele disse: eu tenho uma capa desse livro. Aí eu disse: você tem sim? Ele disse: sim. É uma fotografia de um quadro que foi pintado por um médium inglês, pelo espírito de Rembrandt. Através do médium, o espírito de Rembrandt pintou o quadro, que era uma feição de Jesus, porque o livro se chamava Encontro com Jesus. Observem coisa interessante. Aí ele pegou, mandou para o Wilson mandou preparar a arte da capa e publicou o livro. Foram 1000 livros, uma edição com 1000 exemplares, com aquele quadro bonito de Jesus na capa. Foram 5 edições com essa capa. Hoje, eu dei o livro à Fundação Lar Harmonia e o Encontro com Jesus continua servindo, inclusive, a uma grande instituição. Então, a gente nem sabe quando um talento nosso vai se desenvolver. Observem, eu falava, era um conhecido orador espírita, de 1959, continuei sendo, mas quando eu chego em 1988, 87 para 88, eu me torno um escritor espírita. Daí para frente, já escrevi e publiquei 24 livros, com esse que vai sair agora, que é uma republicação, vamos chamar assim, A Diversidade das Escolhas. Eu estou com vários livros publicados. Vou, quando desencarnar, ter pelo menos feito alguma coisa, porque várias pessoas têm me dito o quanto tem sido importante para elas livros que eu tenho escrito, como muitos mudaram a vida delas. Interessante isso. Pelo menos eu fiz algo. Não é algo de muito importante, mas tem uma importância relativa para mim. É o meu pequeno talento que eu coloquei para render juros. Eu não enterrei esse talento. Então, por que você também vai deixar enterrado esse talento? Não tem porquê. Você tem possibilidades. Comece a explorar essas possibilidades. Veja o que você gostaria de fazer. E busque. Comece a exercitar nisso. Tenha perseverança naquilo que você quer fazer. É importante. Porque você está vivendo uma existência com condições de multiplicar talentos. É a parábola de Jesus. Imaginem só. Aquele que tem, mais se lhe dará. Ou seja, aquele que se esforça vai conseguir cada vez mais. É aquela história de dizer que o rio só corre para o mar. Aquele que tem, mais se lhe dará. Aquele que não tem, até o que tem se lhe tirará. Então observe isso. Não deixe que se lhe tire a capacidade, porque cada vez que o tempo passa e a pessoa for envelhecendo, perde capacidade de fazer. Mas não quer dizer que está impossibilitada de fazer alguma coisa. Muitas pessoas começaram a vida aos 50, 60, 70 anos e deixaram um legado. Isso é muito importante. Não esconda o seu talento. Ponha-o para render juros, pelo menos. Seja ele qual for, descubra.
Eu não posso dizer aqui qual é o seu talento, mas você tem condições de saber. Você sabe a inteligência que tem, a capacidade que tem. E o que você pode desenvolver, o que você pode adestrar e exercitar em você. Tudo aquilo que venha trazer para os outros alguma coisa vai ser o brilho da sua luz. Você deve estar lembrado da gravação que eu fiz da vez passada. Brilhe a vossa luz. Então, quando a gente exercita o talento, deixa brilhar a luz interna que você tem, que eu tenho, que todos têm. Porque nós somos seres iluminados. E por que somos? Porque somos um princípio inteligente. Somos criaturas de Deus. Deus é luz. Logo, nós somos luz. O que devemos fazer? Deixar brilhar essa luz. Usar o talento que nos deu, Deus nos deu. Quantas pessoas têm habilidades manuais? Pessoas que sabem pintar, pessoas que sabem fazer tricô, pessoas que sabem fazer roupa, e assim sucessivamente. Eu estou me lembrando agora de uma pessoa extraordinária. Eu não sei como ela está, se ainda está viva, Dadá. Dadá era uma cozinheira. Ela se transformou numa pessoa conhecida mundialmente. Porque ela explorou o seu talento, multiplicou esse talento, pessoas reconheceram e deram a ela oportunidade. E isso quantas pessoas têm conseguido? Eu quero deixar essa mensagem. Enquanto todo mundo está falando aí de coronavírus, de não sei o quê, de gente que está morrendo, eu não quero nem saber disso. Se eu morrer de coronavírus, não vou morrer mesmo, o corpo morre, mas eu sou espírito, eu vou continuar. Então eu não estou preocupado com isso de jeito nenhum. Não ouço nada, não quero saber de nada. Quero sim trazer sempre uma mensagem positiva. Amanhã ou depois alguém vai ouvir essa gravação que eu fiz em algum lugar, porque isso vai ficar. E ficando, alguém descobre daqui a, sei lá, 50, 100 anos e pode servir a alguém. Não é verdade? Então, um talento que está sendo exercitado. E você tem. Eu tenho uma absoluta certeza. Seja qual for a sua qualidade física e a sua condição física. Você tem. Eu tenho certeza. E tenho certeza que se você quiser, você multiplica em muito o talento que tem. Porque ninguém é desprovido absolutamente de nada. Se uma Helen Keller, que não ouvia porque nasceu surda, não falava porque tinha nascido surda, não aprendeu a falar, ficou cega, ela encontrou uma pessoa, Anne Sullivan, que se sacrificou e ajudou-a. E ela se transformou numa oradora, se transformou numa mulher que chamava atenção, porque ela era o exemplo. O talento dela, a luz dela brilhava. O talento dela foi multiplicado em muito. E olha que ela recebeu pouquíssimos talentos. Claro que não por um castigo de Deus, mas por algum complexo de culpa que ela trazia consigo. Por algum complexo, por alguma impossibilidade que ela criou para si numa existência anterior. Não estou falando de karma, de lei de causa e efeito, porque aqueles que me conhecem sabem que eu contesto a forma como é pregado e como é falado isso, seja aqui, seja na Índia, seja onde for. Eu acredito, e acredito muito mesmo, é na capacidade de realização. Cada encarnação é uma possibilidade de realizar algo novo. Por isso não me preocupo o que aconteceu, o que eu fiz em outra existência. Eu não quero nem saber, não me interessa. Me interessa sim o que eu posso fazer agora. É isso. Porque eu estou aqui agora, eu não vivo no passado. Para que eu vou me preocupar com o passado? Eu vivo no agora. E o aqui e agora é que eu convido vocês para viverem. Nesse aqui e agora, se você está dentro de casa por causa da quarentena, use esse tempo, em vez de ficar dormindo, deitado e ver-se esplêndido,
Use, vai estudar alguma coisa, vai aprender algo. Vai desenvolver uma habilidade. Tempo você está tendo. Porque quando passar isso, e eu acredito que passará em breve, se você não aproveitou, jogou fora. Porque foi um talento que ele foi dado. Mesmo nas condições que está sendo dado. Geralmente a crise, para muitos, é um problema, mas para alguns é uma oportunidade. Muitas pessoas crescem na crise, porque sabem se colocar à disposição da própria vida para realizar algo. Que tal pensar isso? Hein? Que tal desenvolver um sentimento positivo dentro de você? Por que você não acredita em você? Deixe de estar se julgando negativamente. Deixe de estar preso a um passado nessa existência em que você cometeu erros. No momento em que você os cometeu, era a única coisa que você podia cometer efetivamente. O que é que a gente tem que fazer com o erro? Aprender. Erro é para aprender. Aprenda com os erros. E aprendendo, faça diferente. E cresça. Use a sua possibilidade. Use o talento que você tem. Você é um espírito eterno. Você vai desencarnar. No mundo espiritual vai aferir, verificar se você usou bem o seu talento ou não usou. Se usou, você vai ficar satisfeito com você. Se não usou, você vai se sentir culpado. Que é um problema sério. Não desenvolva culpa. Porque a culpa exige punição e você termina se punindo a si mesmo, porque Deus não está nem aí para lhe punir. Ele não castiga ninguém. Porque, aliás, como diz a primeira epístola de João, no capítulo 14, 16, porque Deus é amor. O amor não castiga. Ele dá novas oportunidades. E essas novas oportunidades estão à sua disposição. Pense nisso e vamos orar. Senhor Deus, Pai de bondade, que todos nós consigamos entender essa parábola dos talentos como sendo os talentos que nós trazemos a cada encarnação. Muitos trazem excelentes talentos, outros trazem poucos. Não importa. O importante é que seja muito grande, seja muito valoroso o nosso talento, ou seja pouco valoroso, nós temos capacidade de aumentar. E eu tenho certeza que isso acontece. E vai acontecer com cada um que está me ouvindo e comigo também. Vamos aproveitar todos juntos e fazer uma vibração pelo mundo. Vamos pedir que Deus ajude a que os cientistas, aqueles que são responsáveis pela saúde pública e aqueles que vivem nos grandes laboratórios desenvolvam rapidamente remédios e vacina para essa pandemia que está alastrando pelo mundo e em breve nós possamos voltar à normalidade com um grande aprendizado. Porque toda crise traz um aprendizado para aquele que sabe aprender e aproveitar. E assim, pedindo a Deus para abençoar você, sua família, os seus entes queridos e os amores do seu coração, eu termino essa gravação com um voto de paz para toda a humanidade. Boa noite e na próxima quarta-feira nós estaremos aqui juntos, eu ao vivo, para conversar com vocês. Vou mudar a condição que aconteceu, vou desenvolver um novo talento, que é de saber usar bem a ferramenta que eu tenho e poder, a partir desse uso, fazer aquilo que eu pretendo. Vejam que não é um obstáculo que impede. Não vai impedir de maneira nenhuma. Eu conto com vocês. Na próxima quarta-feira estarei ao vivo. A lição foi aprendida. E sem dúvida alguma, todos nós juntos iremos continuar. E vocês já viram o tom daquilo que eu quero trazer. É de maneira positiva, pensando positivamente na existência. E nós vamos levar justamente o tempo que já está para se estabelecer. 40 minutos. Dá demais para nós transmitirmos uma mensagem. Eu quero talvez diminuir mais, para que não seja cansativo
para as pessoas que estão escutando, que possam ouvir, guardar a mensagem e deixar que ela nos seus corações produzam fruto e façam brilhar a luz de cada um de vocês. Paz.